A gente me pergunta, Anderson, é melhor vender pelo iFood ou ter uma estrutura própria? E na verdade não existe o certo ou errado ou uma resposta única. O que existe é uma estratégia diferente para cada tipo de momento. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson Vaz. Eu trabalho com delivery desde a pandemia, comecei lá na pandemia numa loucura danada e a gente vem trabalhando desde então com delivery. Hoje estamos numa cidade nova, há pouco tempo, quem já conhece nossos vídeos aí sabe da nossa história, e estamos estruturando um novo delivery aqui nessa cidade, onde tudo estranho, a gente não conhece ninguém e já está dando muito bom em pouco, né, em 4 meses aí de operação. E eu tô compartilhando essas dicas com vocês aqui no YouTube, no nosso canal, esse canal aqui onde a gente conversa muito, fala muito sobre delivery, o delivery hoje, o funcional dentro de casa, sem tanto investimento, para que você comece realmente desde o começo a colocar dinheiro no seu bolso. E hoje, né, a gente vai falar aqui desse tema tão polêmico, né, iFood ou estrutura própria. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já convido a você a se inscrever no canal, né, ativar as notificações, porque se você não ativa as notificações, o vídeo aparece para você e depois que já foi, às vezes você perde alguma novidade do que a gente fala aqui, e a gente trata aqui com muito amor e carinho nesse lugar, porque eu queria ter recebido as dicas que eu passo hoje aqui lá quando eu comecei, né? Então, já se inscreve, já ativa as notificações para não ficar fora de nenhum dos vídeos e também dá uma força pra gente, né? A gente passa tanto conteúdo de qualidade, né? Não custa nada você compartilhar e curtir para que o YouTube nos mostre para mais e mais pessoas, e isso vai ajudar muito esse canal a crescer e a gente conseguir cada vez mais colocar conteúdo aqui, tá bom? Então, sem muita delonga, né? Vamos para o conteúdo de hoje. Eu sou uma pessoa que eu não vivo muito em cima de roteiro, eu coloco aqui no meu computador alguns tópicos que são importantes e que eu não esqueça de falar para vocês, porque como eu vivo de delivery, eu vivo de tudo isso aqui, as informações elas estão gravadas dentro da minha cabeça, então virou mexeu, eu saio um pouco do tema, um pouco do assunto, mas porque vem aqui na minha cabeça coisas que são pertinentes para falar no momento e que eu não posso deixar passar. Até o último vídeo que a gente colocou, teve um comentário lá que a pessoa falou, né, você fugiu do tema, tal, que a gente fez o vídeo de quanto se deve investir, né, quanto custa investir para um delivery simples. E na verdade, eu contei a minha história, né, que eu não investi nada, assim, eu comprei mercadoria, usei tudo que eu tinha em casa e comecei assim. Então, às vezes as pessoas ficam esperando uma receita de bolo, 2 mil disso, 3 mil daquilo, e isso também não é uma ciência exata. Isso depende da realidade de cada um e o importante é começar. Foi isso que eu coloquei no vídeo passado. Então depois você volta lá e assiste. A gente já tem alguns conteúdos aqui no canal, embora o canal seja novo, mas são conteúdos de qualidade que vai te ajudar aí no seu dia a dia, na estrutura do seu delivery, tanto se estiver começando, se for começar, ou se já tiver já fazendo há um bom tempo, ainda vai te ajudar a melhorar, tá bom? Então vamos lá pro tema de hoje, né? Vamos falar aqui um pouco dos prós e dos contras, né? O que o iFood tem de bom. Você tá vendo? Eu tenho que falar da minha história, senão não faz sentido o conteúdo. Eu comecei com o delivery, eu e minha família, em 2020, lá na pandemia. Porque quando entrou a pandemia, parou tudo no lockdown e a gente tinha um outro negócio, né? Na verdade, assim, a gente fornecia suco de laranja para as lanchonetes e restaurantes a preço de custo para eles revenderem. E também eu trabalhava com carros, né? Eu comprava e vendia carro, eu tinha loja de carro, tudo. Aí depois eu fechei, fiquei em casa só comprando e vendendo. Comecei em casa, pra você ver que a casa da gente é o lugar certo para trabalhar. Comecei em casa com os carros, né? Comprando e vendendo, tava dando muito bom. Fui abrir uma loja, já não deu tanto bom, tive que voltar, dar um passo atrás. E no delivery foi a mesma coisa, eu abri o delivery na pandemia. E na época, assim, a gente usou muito o iFood, né? Porque a gente aí já entra no que a gente tem que falar aqui, que o iFood tem de bom. O iFood ele tem um tráfego pronto, facilidade para começar, visibilidade e rapidez para validar o produto. Então, o iFood ele já tem uma carteira gigantesca de cliente. Então, para quem está começando, ele é muito importante mesmo. Por quê? Porque enquanto você vai fazer aquele boca a boca, vai falar para as pessoas o que você tem, uma rede social, Instagram e tráfego pago, enfim, tudo é uma estrutura própria que você tem que montar e isso demanda tempo e aprendizado, né? O iFood você já começa a vender.
né? Você coloca o produto lá e você já começa a vender. E então o iFood ele acaba resolvendo um problema enorme, trazer pessoas para ver o seu produto, né? E isso no começo é muito bom, porque quando você começa, e não adianta pensar assim, uma grande ilusão quando você começa, minha família é grande, eu tenho um monte de amigos, não sei o que. Tá? Porque eu já montei um delivery em 2020, depois a gente parou, foi fazer outra coisa, depois a gente voltou de novo com o delivery, e toda vez que a gente começa ou que a gente volta, amigo, familiar, raramente vai comprar de você, tá? Até por questão um pouco de inveja, e tem tudo uma magia espiritual e sei lá o que envolvida nisso aí, porque é muito difícil. Não conte com isso, tá? Não, eu sou muito conhecido, é igual aquele papo, né? Eu tenho uma pessoa lá na minha cidade do interior, que ele fala, muito conhecido, eu vou sair para vereador, teve 3 votos. E ele era realmente muito conhecido, mas ninguém votou nele, né? Porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então já fica a dica aí pra você se ligar aí quando você for começar a montar o seu negócio, que não é bem assim que a banda toca, né? Então o iFood acaba resolvendo esse problema, né? Aí já entra no que o iFood tem de ruim, né? Taxas, concorrência, guerra de preço, dependência da plataforma. Você está construindo clientes para o seu negócio ou para a plataforma? Porque assim, se você vende um produto bom, se você tem qualidade no seu produto, o cliente, eu tenho cliente aqui que compra toda semana comigo pelo iFood. Ele só compra pelo iFood, mas compra toda semana comigo. Então esse cliente é meu. Ele não é da plataforma. A não ser que amanhã depois eu não esteja mais na plataforma. Ele vai comprar de outro lugar. Porque o produto que eu ofereço é a qualidade que ele gostou e ele vai voltar, ele vai comprar. E ele não vem comprar na minha estrutura própria. Ele continua comprando lá no iFood. Então, é muito importante, assim, uma questão que você tem que gravar na sua cabeça. Tudo tem que começar na sua mentalidade. Eu, durante um tempo... Nossa, eu fiquei de saco cheio do iFood, sabe? Por causa das taxas, mas assim, tudo é começo, a estrutura e não ter uma mentalidade correta. Porque lá atrás, o mesmo preço que eu vendia no meu delivery próprio, eu vendia no iFood. Aí, lógico, né, que eu calculava aqui para mim vender e ter lucro no próprio, e quando eu vendia no iFood e tirava as taxas, dava problema. Mas assim, eu não tinha confiança no valor do meu produto, então eu tinha medo de precificar no iFood mais caro calculando as taxas. Hoje eu já não tenho problema nenhum com isso e continuo vendendo. E você também vai vender. O problema é que às vezes eu não acredito no meu produto, e como que os outros vão acreditar se eu mesmo não acredito? Então você tem que ter confiança naquilo que você está vendendo. Que nem, vou te dar um exemplo simples, é muito fácil vender um produto mais caro. Eu falo em todos os meus vídeos, o lanche campeão de venda meu aqui é o caipirão, ele pesa 1,3 kg, ele custa R$ 89,00 e eu tenho a versão dele, o Supremo, que sai por R$ 99,00. E é disparado os lanches que eu mais vendo aqui na operação. Então não pode ter medo de precificar, sabe? Então, voltando no exemplo que eu ia te dar. Se eu for te dar uma coisa, se eu for te dar de presente uma coisa que custa 5 mil e outra que custa 500, qual você vai querer? Com certeza você vai escolher de 5 mil se eu estiver te dando. Por quê? Porque o mais caro é melhor. Concorda comigo? Então, quando a gente vai vender, é a mesma coisa, só que a gente tem medo de colocar preço. Sabe? O cara que vê um lanche, vamos falar de lanche, mas pode ser pizza, almoço, marmita, o que for. Você vê um lanche de R$10 e um lanche que custa 30, o mesmo padrão de lanche, assim, entre aspas, você sabe que o de 30 é muito melhor do que o de 10. Entendeu? Então, você pode precificar ele, se o seu produto vale 30, você precifica ele por 30. Lógico que também você não vai explorar, né? A gente aqui trabalha com o CMV em torno aí de 2,5, 3, depende do produto, né, que é uma margem muito boa, que você vai ter uma saúde financeira do seu negócio. Isso no meu delivery próprio. Aí eu já trabalho com 2,5, 3, e quando eu vou lá para o iFood eu somo, porque como eu tenho uma estrutura própria de motoboy, eu não uso a entrega do iFood, eu uso a entrega própria. Mas aí eu vou pagar aí em torno de 17%, contando os 12% que é do iFood, mais taxa de antecipação, taxa de pagamento online, enfim, é uns 17%, 18%. Então, todos os meus lanches que eu vendo aqui, né, o caipirão que eu vendo R$ 89,00 na minha estrutura própria, no iFood é 119.
sem medo e sem dúvida. Se não vender, não tem problema, deixa aqui, tá guardado. Mas vende, vende. Se o seu produto é bom e vale aquele preço, é valor, não é preço, tá? E os clientes que estão buscando preço, você não quer eles. Eu aprendi da pior maneira possível, que você não quer esse tipo de cliente. O cliente que quer preço, ele vem por preço e vai embora por preço. O cliente que quer preço, que quer ter vantagem em tudo, ele quer ter vantagem em tudo mesmo. Em tudo. Ele quer pagar R$10 no lanche e receber uma experiência fantástica e maravilhosa. E não tem como, você concorda comigo? Não tem como. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Então não tem como você entregar, que nem a experiência que eu entrego aqui para o meu cliente hoje, não tem como eu entregar se o lanche meu custar metade do valor. Você concorda comigo? Uma embalagem bonita, bem arrumado, o lanche chega quentinho, o meu lanche aqui, ele sai da chapa, ele é embrulhado no papel acoplado para a pessoa poder pegar e comer. Essas duas partes que é embrulhado no papel acoplado vai embrulhado depois de novo numa embalagem térmica e depois vai dentro do saco craft. Então, quer dizer, tudo isso gera custo. Entendeu? Tudo isso gera custo. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela experiência do cliente, mas isso custa dinheiro. E esse dinheiro não sou eu que tenho que pagar. Quem tem que pagar é o cliente final que está recebendo uma experiência fantástica. Então você tem que ter uma mentalidade de que você possa colocar preço no seu produto, colocar o custo devido e agregando valor, se o seu produto realmente tiver valor. Agora não adianta você fazer uma porcaria e querer cobrar caro, que você vai vender uma vez só e não vai vender mais. Né? Então quando você entrega a experiência, depois eu vou até pedir para minha filha que faz a edição do vídeo colocar aqui, para vocês darem uma olhada como que são as avaliações nossas no Google. A gente está com 4 meses de operação, a gente tem 115 avaliação no Google até ontem, tudo 5 estrelas. Tudo isso com mensagem escrita falando do lanche, que o lanche é bom, a qualidade, a experiência. Então, depende mais da sua mentalidade, na verdade, do que do próprio aplicativo. Então você consegue, sim, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Que a gente que é empreendedor não ganha, faz. Quem ganha dinheiro é menino, pequeno e mendigo. A gente faz dinheiro da melhor maneira possível e se a gente tiver a mentalidade correta e não tiver medo de ser feliz, certo? Agora vamos falar do que é a estrutura própria. A estrutura própria é Instagram, tráfego pago, WhatsApp, cardápio digital e relacionamento. E não adianta você ter um ótimo produto, um produto campeão, um produto perfeito, se você não conseguir ter um ótimo relacionamento com o seu cliente. Se o atendimento não for bom, se a experiência não for boa, você precisa disso. Aqui, como eu disse já, a gente preza pelo relacionamento e pela experiência do cliente. Isso serve tanto para o cardápio próprio como para o iFood, é a mesma coisa. O que hoje dá mais problema é questão de entrega, demorar, atraso, o lanche chegar frio, numa embalagem ruim, todo mal feito, todo inapresentável. Então você tem que cuidar muito bem dessas coisas para que daí em qualquer plataforma, seja no seu cardápio próprio no iFood, você conquiste o seu cliente e quando ele tem uma boa experiência, ele volta. Pode ficar tranquilo, seja no iFood ou seja na estrutura própria. Então, a entrega, hoje a gente tem uma empresa que faz a parte da gente, terceirizou os motoboys. Eu não tenho nenhum motoboy fixo, a gente paga para uma empresa e essa empresa fornece os motoboys. Então, aqui o pedido chegou, a gente acelera no negócio para chegar o quanto mais rápido na casa do cliente. Isso vai fazer sim você vender muito, tá? Às vezes a entrega rápida ganha do produto bom. A entrega rápida ganha do produto melhor. Então já escreve isso aí, se eu fosse você eu tomava nota disso, que isso é muito importante. Quais são as vantagens da estrutura própria? Controle, né, como eu falei já, relacionamento, a recompra, uma margem melhor e independência, né, que daí a base, os clientes são da sua base mesmo, você tem o telefone, você tem um contato, você consegue disparar mensagem, você consegue estar mais próximo desse cliente, então você consegue fazer com que ele compre de você novamente várias vezes. Mas isso também lá no iFood você consegue fazer se você tiver um produto bom, um atendimento bom, uma entrega rápida, uma experiência legal. Se o cliente se sentir valorizado, com uma experiência bacana, seja tanto na estrutura própria quanto no iFood, ele vai comprar de você, tá bom? Quais as desvantagens da estrutura própria, né? Você precisa aprender marketing, precisa gerar demanda, precisa investir tempo, e isso
também vai aumentar a sua credibilidade, certo? Quando eu comecei, eu dependia única e exclusivamente do iFood. Aí o que eu fiz? Só que o iFood ele te dá uma grande vantagem que eu não falei aqui, eu vou falar agora. O iFood ele te dá tempo, ele sobra tempo, porque o que você faz? Você vai abrir a sua loja lá no horário determinado lá no iFood, ele cuida de marketing, ele cuida de tudo, você só precisa lá otimizar o cardápio uma vez por semana e tá funcionando normal, direto lá, quanto tempo você quiser trabalhar por dia, o iFood está te mostrando para as pessoas, se o seu produto for bom. E já na estrutura própria, você vai ter que estudar ou pagar para alguém fazer para você. Então, como eu tinha tempo, né, a gente abria lá das 6 às 11 da noite, eu tinha, de manhãzinha eu fazia compra, depois eu chegava da compra, eu fui estudar marketing, eu fui estudar tráfego pago, né, e fui fazendo que com o meu negócio que acontecesse. Eu nunca paguei tráfego pago, gestor de tráfego pago para o meu negócio de delivery. Eu comprei curso, eu paguei, eu investi em conhecimento, eu fui aprender, né, e hoje, modéstia à parte, eu sou um cara que acompanha todas as novidades que tá rolando aí, questão de Facebook, Instagram, do ADS que a gente fala, né, que é do tráfego pago, então ele tá sempre por dentro das novidades aí do que tá acontecendo. Então eu consigo, que nem essa última loja que eu abri aqui agora, né, nessa cidade nova que a gente tá, que tá com 4 meses de operação, e esse mês a gente tá batendo aí já os 15 mil de faturamento, em 4 meses, 90% das nossas vendas são na estrutura própria, e 10% do iFood. Mas por quê? Porque eu já sei fazer o negócio, eu conheço, eu estudei, né, eu vou passar conteúdo, né, disso aqui no canal, te ajudando também para que você mesmo possa fazer e não tenha um custo no começo, mas assim, o custo não é custo, é investimento, você precisa pagar uma agência também, não tem, só precisa achar uma agência boa, uma agência que realmente entregue resultado, não tem problema nenhum. Mas se você... O interessante, o empreendedor, ele tem que saber tudo que acontece na sua operação, ele tem que saber fazer. Tá? Você tem que saber fazer o lanche, tem que saber entregar, você tem que saber fazer o tráfego pago, você tem que saber como é que funciona. Independente de você passar a demanda para outra pessoa, né? Você precisa saber como é que funciona. Então, eu fui estudar e eu gosto muito de mexer nas campanhas, então eu mesmo faço o meu até hoje, né? Então, eu criei esse delivery novo. No primeiro mês a gente já faturou 7 mil, no segundo 12, no terceiro a gente teve que dar uma aumentada no valor das coisas, porque tudo subiu, aí a gente perdeu um pouco de cliente, manteve os mesmos 12, e esse quarto mês aqui a gente já está indo para 15 aí, vamos pôr, a gente tem uma média aí de 20% de aumento de faturamento mensal, e agora esse mês aqui, como o produto está tudo validado certinho, eu vou aumentar aí os orçamentos das campanhas e eu pretendo dar uma levantada aí de uns 30%, 40% desse mês pro próximo nas vendas. E assim eu vou indo e vou fazendo o negócio acontecer. Mas eu já sei fazer. Se eu não soubesse fazer, eu ia ter que fazer o que eu fiz lá em 2020. Primeiro entrar na plataforma, ir aprendendo, conseguindo verba e dinheiro, né, orçamento para conseguindo fazer as outras coisas. Então por isso que não tem certo e errado, né? O iFood é bom se você souber trabalhar, tiver estratégia. E o cardápio próprio, a estrutura própria, você tem que montar ela, né? Colocar conteúdo no Instagram. Conteúdo no Instagram, gente, não é dancinha, não é brincadeirinha. A gente tá falando, sabe? Quando a gente fala de delivery, fala de comida, é um negócio que nunca para, que nunca acaba, sabe? Pode ver que lá na pandemia, que foi onde eu comecei com a comida, e daí eu entrei no desespero, tendo que fazer dinheiro rápido, porque não tinha de onde vir dinheiro, tudo parou. Tudo parou de vender, um monte de empresa quebrou. E as empresas gastronômicas, elas tiveram um aumento de 300% a 400%, até 500%. Porque ninguém para de comer. Ninguém para de comer. Então, você tem que ter uma mentalidade empreendedora e de empresário e poder, né, fazer com que o seu negócio evolua. Certo? O que eu estou fazendo hoje, e assim, eu estou apostando na venda direta, como eu falei, né, usando o tráfego pago direto, construindo audiência no Instagram e criando a marca, mas sem demonizar o iFood.
porque o iFood ele é uma ferramenta muito boa. Durante muito tempo eu critiquei o iFood, uma época do meu delivery eu não trabalhava com o iFood de jeito nenhum mais, eu fiquei um tempão sem trabalhar com o iFood. Mas aí depois a gente vai desmistificando isso na nossa cabeça, porque a verdade é uma só. Não importa da onde você vende, o importante é vender. Veja bem, os clientes do iFood, geralmente eles são do iFood, eles ficam lá porque gera confiança para eles lá, gera segurança. E se tem um monte de loja vendendo no iFood, por que não ser a sua? Eles vão comprar de qualquer um lá, então que compre de você, que compre de mim. Então você tem que ter uma mentalidade empreendedora aqui para você conseguir otimizar seus preços, né? Montar uma estratégia, tanto lá quanto cá, para que você consiga ter um equilíbrio no seu faturamento. E como eu estava falando de mentalidade, falando do Instagram, né? O seu Instagram ele tem que ser uma máquina de vendas também. Você tem que fazer com que ele gere desejo nas pessoas e dancinha, brincadeirinha, viraliza, mas não vende. O que vende é o seu produto, é você mostrar bastidor, é você contar uma história, a sua história, a história do seu delivery, isso vende. Agora, brincadeirinha, trends, essas coisas não vai vender, tá? Vai viralizar, você vai ter um monte de seguidor, mas seguidor para mim não vale nada, né? Só sustenta o ego. O que vale para mim é dinheiro na conta bancária. Então, é assim que você tem que pensar e agir, tá? O que eu faria se estivesse começando hoje? Eu validaria no iFood, tá? E ao mesmo tempo começaria a construir minha estrutura própria. Já estou fazendo o caminho inverso porque eu já tenho uma experiência gigantesca, então cada um tem um momento. Então se eu fosse você, se for começar agora, eu fazia isso. Validaria o produto no iFood, porque se você colocar lá e começar a vender, seu produto já está validado. Aí você vai ao mesmo tempo, você vai criando audiência aí no Instagram. Google Meu Negócio é uma coisa muito importante, tem que ter, porque as pessoas pesquisam muito no Google. Eu tenho muitas vendas aqui que é feita pelo Google, então eu posto conteúdo, tem avaliação, eu respondo, eu cuido e peço avaliação para os meus clientes, para todos eles, tanto no iFood quanto no cardápio próprio. Isso é muito importante porque gera prova social e gera confiança naquelas pessoas que ainda não te conhecem. Então tudo isso faz parte de um ecossistema de vencedor no delivery, tá? O delivery ele vai aumentar muito ainda daqui para frente, nos próximos 3 anos. Vão acontecer coisas fantásticas e maravilhosas que quem pegar essa onda agora aqui e surfar junto vai conseguir pôr muita grana no bolso, né? A turma fala assim, eu vejo quando eu comecei assim, vai o da chapa, você tá cheirando bacon, aí não sei o que, né? E a turma que tirou sarro de mim lá atrás quando eu comecei, hoje fica sentado assistindo e vendo onde a gente conseguiu chegar e o que a gente construiu com tudo isso. Quebrei, né? Antes de eu vir para essa cidade que eu tô aqui, eu cheguei aqui sem nada, né, com R$700 no bolso para passar a primeira semana. Então a gente foi trabalhar em outros lugares, minha esposa foi para a praia vender as coisas, eu fui trabalhar numa loja de carro, que eu sou vendedor, então a gente foi se virando, mas a hora que eu vi que deu uma plumada, eu falei, não, vou voltar pro delivery, que ali é onde eu sei fazer o negócio acontecer, sei a fazer a máquina girar, né, e agora eu quero ensinar e ajudar vocês a também conseguir fazer com que um negócio desse funcione, começando pequeno dentro da sua casa. Você vai ganhar de começo mais do que um CLT. E você não vai ficar preso aguentando um pratão chato, enchendo o seu saco o dia inteiro. Se você trabalha, começa no horário contra do seu trabalho a fazer alguns deliveries, tudo certinho. Já eu vou colocar aqui nesse canal um vídeo ensinando a montar a loja no iFood, ensinando a começar os passos com a sua estrutura própria. Então, mais uma vez eu te falo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para não ficar fora de nenhum conteúdo. E comenta aqui, coloca nos comentários, vamos explodir isso aqui de comentário, eu vou responder todo mundo. Enquanto a gente é um canal pequeno, aproveita que tem essa oportunidade de a gente ter essa proximidade de responder os comentários. Coloca aqui qual é a sua dúvida, qual que é a sua curiosidade, né? E a gente vai conversando ali e tirando dúvida e crescendo junto nesse ramo maravilhoso. E para fechar esse vídeo, eu queria deixar aqui uma frase para você refletir. Não existe problema em usar o iFood. O problema é depender dele para sempre. Então fica essa dica, tá?
Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você quer trabalhar com delivery, se inscreve nesse canal e fica com a gente, que a gente vai... Já vou te pedir para colocar aqui também o arroba dos nossos Instagrams, né? E se você vai trabalhar com delivery com estrutura própria, um conselho e uma sugestão que eu te dou assina o Anota Aí. O Anota Aí é uma ferramenta que vai te ajudar demais, tá? É muito barato. Eu uso aqui, é um cardápio digital, ele tem um robô de atendimento, porque às vezes você vai começar o delivery trabalhando sozinho e você não vai conseguir atender o cliente, fazer o produto, embalar, chamar motoboy. E o Anota Aí, ele é um sistema que ele é totalmente completo. Ele tem um robô de atendimento do WhatsApp, ele responde os clientes rápidos. Às vezes você está lá na chapa fazendo um lanche, como é que você vai responder o WhatsApp? Então ele é um sistema que funciona muito bem, eu uso ele desde o começo, desde quando eu comecei lá atrás, e não abro mão dele de jeito nenhum. Então ele tem o robô, ele tem o PDV, onde já chega seus pedidos, você consegue integrar ele com o iFood, o pedido do seu iFood chega nele também, depois você despacha com o motoboy. Nele você tem uma gestão completa do seu negócio, lá você tem relatórios de desempenho, quanto você vendeu, qual é o seu ticket médio, quantos pedidos saíram na noite, quanto foi em cartão, quanto foi em pagamento online. Lá tem uma coisa muito importante também, que são os pagamentos online. A pessoa faz Pix online, cartão de crédito e débito online. Isso ajuda muito, porque tem muito golpe, né? Se você que ainda não trabalhou com delivery vai começar a trabalhar, se você não se estruturar, você vai ver que a gente já tomou vários golpes, né? A pessoa mandar comprovante falso de Pix, entregar o lanche, depois vai ver o dinheiro não tá na conta. E com pagamento online da Anota Aí você foge de tudo isso. Sem contar que lá mesmo você consegue emitir nota fiscal. Enfim, tem uma gama gigantesca de ferramentas dentro da Anota Aí que você vai conseguir pôr em prática no seu negócio, vai facilitar muito a sua vida. Eu vou colocar aqui na descrição o link, né, para você adquirir com o desconto da nossa parceria aqui com a gente, o Anota Aí, e também vou colocar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Então dá uma olhadinha. Vale a pena colocar. Se você já tem um negócio, coloca o seu negócio. Se você vai começar, já começa do jeito certo, para você não ter problema e começar tendo o controle total aí da sua operação. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, não importa de onde você vai vender, o que importa é vender. Se você tiver uma mentalidade empreendedora e colocar o valor certo em cada lugar do seu negócio. Beijo no coração, fiquem com Deus.